Vamos então à palavra de Deus, ao que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Amém? Enfim, chegamos ao capítulo 24 de Josué. Glória a Deus. Eu estou muito feliz e estou assim muito, eu diria, em profunda ebulição. Vocês não imaginam a minha alegria. Quero acreditar que não conseguiremos acabar agora, nessa noite, esse capítulo. Vamos ver. Porque eu tenho tanto assunto para tratar com vocês. Deus, Ele colocou tantas coisas lindas e maravilhosas no meu coração. E eu quero, antes de qualquer coisa, orar com você. Vamos orar? Pedindo a bênção de Deus sobre a reflexão dessa noite? Vamos? Feche os seus olhos onde você estiver. E diga agora para Deus, em oração: Senhor, fala comigo, Senhor. Transmita a tua mensagem ao meu coração, ensina-me a tua palavra, os teus ensinos sagrados. Fala ao mais profundo do meu ser, Senhor. Peça agora nessa noite com fé, peça ao Senhor com muita ousadia e creia que Deus vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos lançamos totalmente aos teus pés. Com gratidão no nosso coração, te damos glória, honra, majestade, somente a ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque durante esses meses temos trabalhado no livro de Josué, e hoje estaremos falando sobre o último capítulo e pedimos mais uma vez, derrama do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Derrama do teu Santo Espírito sobre a minha vida. Fala, Senhor, usando a minha vida para abençoar essa igreja, para abençoar esse povo, para abençoar aqueles que o Senhor permitir com que esse culto e essa mensagem chegue nessas vidas, nesses lares, nesses corações. Senhor, eu sei que jamais seria veículo teu se não fosse pelo teu auxílio, pela tua ajuda, pela tua graça e pela tua instrumentalidade em mim. Porque na realidade o Senhor só me usa como um instrumento teu, como quiseres. Senhor, aqui me coloco mais uma vez, me ponho mais uma vez diante da tua presença, a minha mente, os meus lábios, a minha reflexão e principalmente o meu coração, o meu espírito, a minha alma, assim como, ó Deus, tudo que sou e faço, e peço, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa-nos, fala conosco, revela os segredos dos nossos corações e traz uma palavra tua ao profundo do nosso coração. Ó Deus, que possamos nessa noite mais uma vez sermos abençoados por Ti, sermos alimentados por Ti, sermos ensinados por Ti. Abençoa essa igreja local e usa ela, Pai, para ser bênção para muitas famílias, para muitos lares, para muitas almas. É assim, Pai, que eu te peço, é assim que eu oro por essa família local, eu oro, Pai, por cada família que representa essa igreja, e eu oro pedindo também pela minha família, nos abençoa, prospera e tenha misericórdia de todos nós, cobre-nos com teu sangue e com a tua graça, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar, irmãos. Josué, capítulo de número 24. O título da minha mensagem é: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Então, diga comigo: eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz e promete-nos, se nós crêssemos no Senhor,
tanto nós quanto todos os nossos parentes e familiares seriam salvos, seriam libertos, seriam abençoados. Essa é uma promessa de Deus. E eu acredito que o Senhor vai realizar isso na nossa vida. Eu convido o meu irmão, eu convido a minha irmã a abrir a sua Bíblia no Josué, capítulo de número 24. Nós estaremos lendo do versículo 1 em diante. A gente vai estar falando hoje sobre esse texto tão maravilhoso. Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 24, versículo de número 1 em diante. No capítulo de número 23, antes da leitura, deixa eu apenas explicar isso para vocês. Josué se reúne com todos os líderes. Ele se reúne ali e chama todos os líderes, os oficiais, para ter uma palavra com eles. E algum tempo depois, possivelmente na mesma semana ou nos próximos dias, vem então agora Josué numa cidade, a cidade de Siquém, e se reúne com os líderes e com toda a nação. Eu quero acreditar que aqui os líderes, como sempre, eles chegam mais rápido, porque são líderes. Já parou para pensar sobre isso? Líderes têm uma dinâmica muito rápida. Líderes, eles têm mudanças muito rápidas. É assim que funciona na vida, inclusive. Podem ver que o líder, ele se assemelha a um jet ski no mar. Ele precisa de fazer mudanças bruscas, ele faz. Ele precisa salvar alguém que está em perigo, ele vai, ele é rápido. E o povo é na semelhança de um transatlântico, é mais lento. Mas eu te pergunto, quem é que passa de um país para outro país ou cruza mares? O jet ski faz isso? Não. Por quê? Porque tem pouco combustível, ele desloca poucos quilômetros. E um transatlântico? Transatlântico, o nome já diz. Ele cruza os mares, todos eles. E quantas pessoas um jet ski leva? Algumas pessoas. Principalmente se tiver aquele apoio que muitas vezes pega até surfistas naquelas praias das grandes ondas. Ele consegue pegar um surfista, dois, o que mais? Mais nada. Por quê? Porque é rápido, é curto, é para coisas emergenciais. E um transatlântico? O transatlântico leva centenas, milhares de pessoas. Capítulo 23, Josué, o grande líder de Israel, se reúne com os líderes, com os levitas, com os sacerdotes, com os príncipes, e fala uma mensagem ali, elevando o conteúdo da mensagem, e trabalhamos semana passada nessa reflexão. E ali ele fala coisas mais detalhadas, desafios mais polidos. Mas agora chegou o momento da nação. E a nação não anda segundo os passos de líderes. Uma nação anda segundo os passos de anciãos, de bebês, de grávidas e do gado. É assim que anda uma nação. Guarde isso, irmãos. Uma nação não é muito rápido, uma nação ela é paulatina, ela é vagarosa. Por quê? Porque precisamos respeitar os nossos velhos, que é o nosso legado, que é a nossa história. Precisamos priorizar as nossas crianças, porque é o nosso futuro. E precisamos dar a manutenção da vida, que é o nosso rebanho, o nosso trabalho, as nossas grávidas. Então, a condução de uma nação, ela é uma condução mais vagarosa, mas na semelhança de um transatlântico, é ela que chega mais longe, é ela que vai mais longe. Agora Josué pega então o capítulo 24 e ele fala ao seu transatlântico, ele fala à nação. Ele reúne a nação na presença dos líderes e fala a cada um. Olha que fantástico. É assim que começa esse capítulo. É assim. Possivelmente eu quero acreditar que foi algo do tipo: Josué estava velhinho, estava prestes a morrer, então chama a nação. E como os líderes chegaram primeiro, ele dá uma mensagem, no capítulo 23 aos líderes. Depois a nação chegou e aí ele então realmente fala agora à nação.
E olha que fantástico, essa fala à nação não é uma fala tão detalhada quanto aos líderes, mas é uma fala importante, porque agora ele vai dar o suprassumo do que importa. Ele vai falar o que realmente é o suprassumo de tudo. Então, não é que a mensagem dos líderes é mais importante, mas são coisas distintas, são papéis distintos. Quando você se reúne com líderes, você trata de assunto de líderes. Quando você reúne-se com a família, você trata-se de assuntos de família. Agora vem Josué como esse grande pai da nação e fala às famílias, fala a cada um, numa linguagem que todos entendam, da menor criança ao ancião mais velho. E é assim que começa o livro, o capítulo de número 24 do livro de Josué. Vamos ler juntos? Vamos ler? Josué, capítulo de número 24, versículo de número 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Guarde esse nome, Siquém, vai ser fundamental. Todas as tribos ele reuniu, viu? Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Aleluia. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olhos de vocês nos meus olhos. Olha que fantástico. No discurso ele começa lembrando da história. Que história ele está lembrando? A história do fundador. Mas o fundador tinha pai. O chamado é para Abraão. Mas o pai de Abraão foi abençoado em Abraão. Naor foi abençoado em Abraão. Mas há uma honra do texto sagrado falando de Terá, pai de Abraão. Não poderia simplesmente dizer Abraão, mas Abraão não era Adão, que veio de Deus. Abraão tinha uma história. Olha que fantástico esse capítulo, irmão. Guarda isso, irmãos. Esse capítulo aqui é fantástico. Eu não sei quantos domingos eu vou ficar em cima dele, mas é fantástico esse capítulo. A história, a sua história. Você não veio de Deus, você não nasceu no jardim do Éden. Você tem uma história, você tem um pai, você tem uma mãe. Deus teve um projeto extraordinário em ter te colocado nessa família. Talvez você diga: não, pastor, não é projeto, foi terror. Não, meu irmão, é projeto. Talvez o diabo pôs na tua cabeça que é terror. Talvez o diabo lançou essa semente dizendo que o seu lar era uma desgraça, mas Deus está te dizendo nessa noite que não é desgraça, é projeto. Você um dia foi separado antes do ventre da sua mãe, pelo Eterno, foi produzido num lar e hoje você está aqui para um propósito. Isso é fantástico, é fantástico. Eu sei que muitos lares foram difíceis, muitas histórias foram complicadas, mas é para isso mesmo que Deus vai decifrar qual é o propósito da tua vida. E não tenho dúvida que em Deus a sua história vai ser reescrita de forma tremenda e maravilhosa. Amém, irmãos? E aqui o texto, e Josué já começa a dar um destaque, e cita Terá. Pouquíssimas vezes quando é mencionado os patriarcas e em especial Abraão, é citado Terá. Sempre é citado Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus separou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão. Mas aqui o texto está dizendo: olhe para a família. Meus servos que hoje estão aqui reunidos
em Siquém. Lembra que eu disse? Meu irmão, se prepara, porque eu não tenho dúvida que Deus vai sacudir a sua história hoje, por causa do texto sagrado. Como eu sou apaixonado pelo texto. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é na semelhança de um mar profundo, repleto de riquezas, ou numa terra repleta de diamantes. Quanto mais você mergulha, ou quanto mais você cava, mais tesouros divinos você encontra. Hoje Deus vai estar dando aqui para vocês tesouros extraordinários, que tem a ver com a nação, mas tem a ver com a família. Esse líder ancião, bem velhinho, reúne os seus líderes, fala a eles, e agora ele reúne todas as tribos. Irmãos, vai visualizando isso, vai imaginando as caravanas chegando dia após dia, semana após semana, e de repente os pastores de Israel organizando, está faltando ainda uma tribo, está faltando algumas famílias, chegaram todas, Josué, então agora é a hora da reunião. E ali vem aquele líder ancião, possivelmente beirando os seus 110 anos, porque ele morre com 110 anos, aquele já tinha possivelmente mais de 100 anos, e aí ele vai a passos lentos, possivelmente sobe em algum lugar, para que o som da sua voz ecoasse. E aqui então ele fala, porque esse lugar em que ele está falando de fato é um vale. O que é Siquém? Deixa eu antecipar. Siquém é uma das cidades de Efraim, e era um vale, e diante desse vale tinha 2 montes. Então geralmente na antiguidade, quando havia uma reunião solene, onde um líder ia falar com o seu povo, ele precisava da acústica do vale, ele precisava saber qual era o lugar em que o vento soprava, para que no momento em que ele falasse, a sua voz ecoasse. Imagina tudo isso, irmãos. Imaginam as pessoas com as suas famílias se reunindo, os pais pegando os filhos e falando, filho, agora chegou o líder, filho. Filhos quietos. Agora chegou o nosso grande líder. E de repente, com aquela voz firme, com o corpo fraco, ele começa a falar. E ele fala chamando as famílias, citando o pai de Abraão. Você tem uma origem, você tem um lar, você tem uma família, você tem uma história. Diga para o irmão que está do teu lado, olha, você tem uma história, meu irmão. E essa história começa na sua família. Pode dizer, você tem uma história, minha irmã. E essa história começa na sua família. Deixa eu dizer mais uma coisa para você dizer para o seu irmão. Dizer para os seus parentes que estão assistindo com você agora. Diga assim, agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua família. É projeto de Deus na sua vida. Amém? Você crê nisso, meu irmão? É isso. Talvez você foi órfão. É projeto de Deus na sua vida. Talvez você foi abandonado. É projeto de Deus na sua vida. Você e eu não somos estéreis na história. Não somos um aborto na história. Nós somos um projeto de Deus na história. Na nossa geração. Meus irmãos, como isso é forte. Como isso é forte. Lembram de quando Samuel foi à casa de Jessé? E lá ele chegou, e ele olhou e viu o filho mais forte, mais musculoso, de mais presença, e Deus fala para ele, olha, não é assim que eu vejo, não é assim que eu escolho. Eu não olho como os homens olham. Os meus olhos são diferentes, os meus olhos são especiais. Aonde estava Davi, irmãos? Davi estava fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Mas espera lá, pastor. Espera lá. Como o pai faz uma reunião, e numa reunião, aonde o principal líder dos dias, que era Samuel, vai àquela casa e não chama todos os filhos, não chama todos os netos, não chama todas as crianças. Será que era impossível de Davi estar ali? Não tinha nenhum empregado que poderia substituí-lo naquele momento? Claro que sim.
O texto sagrado está fazendo uma alusão aos olhos de Deus, que a todos vê. Guarde isso, meu irmão. Davi era rejeitado na casa do seu pai. Davi não era importante na casa do seu pai. Quem sabe o seu pai olhava apenas os soldados, os guerreiros e os valentes, e quem era criança não prestava para nada. Mas Deus vê como não vê o homem. Você é contemplado por Deus o tempo todo, cada momento, cada período. Não importa se o teu pai te vê como um aborto, não importa se a vida te vê como um aborto, não importa o que as pessoas dizem ao seu e ao meu respeito, o que importa é como Deus nos vê. Porque é Deus quem escreve a nossa história. Talvez você venha sofrendo por isso. Talvez você venha sofrendo por causa dessa situação. Você se deixou levar pelas falas das pessoas ao seu redor, da sua família, dos seus parentes. Nessa noite, Deus está dizendo, olha, você teve uma origem. Essa origem veio num lar. Eu tenho um plano na tua vida e você vai ser bênção na família. Talvez você diga, mas pastor, na minha família que me destruiu, que me desfigurou, que me aniquilou. Sim! Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Deus na nossa vida. E aqui então Deus, usando a boca de Josué, mostra logo no começo do seu discurso: eu quero me reunir com todas as tribos, todas as famílias, desde os príncipes, levitas, sacerdotes, dos ricos e dos simples. Porque para Canaã existir, tem que existir famílias. E a maior riqueza de Canaã não é nem mesmo Canaã, são as almas que habitarão Canaã. E essas almas têm um endereço, essas almas têm um lar, essas almas nasceram em uma casa, em uma família. E ele então começa falando e lembrando da história e prestigiando quem? O seu pai Abraão, mas dando o endereço de Terá. Versículo 3, vamos ler. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Mais uma pausa aqui. Podem ver que aqui também, de uma forma diferente, há um destaque para Esaú. Mas não tem sentido. Os patriarcas são quem? Abraão, Isaque e Jacó. E por que agora o texto sagrado Deus usando Josué, o Espírito Santo usando Josué, lembra de Esaú? Porque o texto aponta para onde Israel foi, que foi para o Egito. Mas por que mostra aqui que Esaú deu os montes de Seir? Porque é família, são parentes. Você tem uma história, a sua história tem a ver com a sua família, tem a ver com seus parentes. Aqui o texto está dizendo, meus filhos, prestem atenção nos detalhes. Minhas filhas, prestem atenção na família. Preste atenção de onde você veio. Preste atenção de quem está do teu lado. Preste atenção com aqueles que são teus. E aqui há uma observação a Esaú. Aquele que vendeu e trocou a primogenitura, sim. Aquele que desprezou a bênção, sim. Mas ele era parente. Ele era parente, ele faz parte da história. Ele está na história. Ele pertence a essa história. Glória a Deus. Vamos lá? Versículo de número 5. Glória a Deus. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com praga, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Vem cá, quem foi o libertador do povo de Israel do Egito? Moisés. E o texto está dizendo aqui, enviei Moisés e Arão. Mais uma vez, capítulo 24 está falando, olhe para a sua família.
Olhe para os seus que estão ao seu lado. O projeto de Deus na sua vida não é sozinho, é coletivo. Canaã só tem sentido se for habitar com famílias, com pessoas. Oh, que fantásticos, meus irmãos. Quem foi que se revelou na sarça, no monte? Foi Deus. Para quem? Para Moisés. Arão estava lá? Não, mas Arão fez parte na história, assim como Miriam fez parte na história. Pode ver que uma das primeiras canções da Bíblia se dá com Miriam tocando tamborim. Olha que fantástico. A gente pensa que os levitas só são lá para frente, que os levitas vão nascer com Davi, com os filhos de Coré, com Asaf. Não, meu irmão, Miriam, lá atrás no Egito já estava cantando louvores ao Senhor e fez um salmo a Deus. Leia lá em Êxodo. O projeto de Deus é com a família. Canaã só tem sentido se tiver família. Igreja só tem sentido se existir família. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? É simples. Deus é família. Deus é comunidade. Oh, meus irmãos, como eu amo isso. Como eu amo esse assunto. Irmãos, antes de lermos mais o texto, deixa eu fazer um adendo aqui. A igreja, irmãos, a igreja. A igreja é o lugar de aprendermos, vivenciar, experienciar o que é a verdadeira família. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. É aqui que você vai replicar uma micro-igreja na sua casa. É aqui que você vai ser ensinado, doutrinado corretamente para aplicar os ensinos de Deus em casa. O povo de Deus é um povo de comunidade, é um povo de comunhão, é um povo de ajuntamento. O povo de Deus não é um povo de indivíduos ilustres, não. De grandes personalidades, não. Porque o próprio Moisés, quando ele recebe de Deus uma iluminação, porque Deus estava tão enfurecido com o povo que disse: Moisés, eu vou acabar com essa nação e vou fazer de você uma nação grande. O próprio Moisés diz: não, Deus, é o teu nome que está em jogo aqui. Não apenas eu, mas é a sua história, é o seu nome, é a sua obra. Tenha misericórdia desse povo. Claro que ali era Deus testando o coração desse líder para ver se ele realmente estava aprovado. E eu imagino que nos céus o Senhor deu um grande sorriso. Eu imagino, não está na Bíblia. Por quê? Porque realmente Deus queria abençoar Israel. Mas quantas são as vezes na nossa vida, irmãos, que parece que Deus ele levanta grandes personalidades? Irmão, guarda isso no seu coração. Todas as grandes personalidades que Deus levanta na Bíblia não é para exaltar personalidades, mas é para que essas personalidades abençoem vidas. São servos de pessoas. Na realidade, nas Escrituras, as grandes personalidades, elas não estão na ponta da pirâmide. Pelo contrário, nas Escrituras a pirâmide é invertida. Eles que carregam essa pirâmide. Olha que fantástico. No mundo, os líderes estão na ponta da pirâmide, mas na igreja é o servo servidor, é o líder serviçal. Ele serve e por isso ele é o grande líder, ele é o grande exemplo. Por quê? Porque é uma grande personalidade que Deus levantou, não para autoexaltação, mas para um serviço abençoando os santos e o povo de Deus. Aleluia! E aqui Deus mais uma vez está dizendo: olha, meus filhos, eu levanto um Moisés, mas eu ponho do lado de Moisés um Arão. E é com a família que eu vou reescrever uma história linda. Ó, meu irmão, vai guardando tudo isso no seu coração. Versículo de número 6. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Olha aqui o versículo 6 mais uma vez. Eu tirei os seus antepassados. Eu tirei a sua família. Versículo 7. Mas os seus antepassados clamaram a mim. Mais uma vez, a família
orou, a família clamou. O que fizemos há pouco na nossa intercessão coletiva? Juntos oramos. Meus irmãos, a oração sozinha tem poder? Tem. Mas quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne diante do Todo-Poderoso, as portas do inferno batem em retirada, a igreja avança, porque é o poder de Deus entre os homens. Guarde isso, meu irmão, a igreja, ela é guardiã do reino de Deus na terra. A igreja, ela tem sobre ela, porque Deus delegou a ela as chaves do reino de Deus na terra. O que a igreja liga na terra é ligado nos céus e o nome do Senhor é glorificado. E o que a igreja desliga na terra é desligada nos céus. É o ajuntamento, é a família. Quando o povo ora, Deus escuta. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Lá no livro de Tiago, o escritor disse que Elias era homem como nós. E ele orou. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E a oração de muitos justos é muito mais poderosa e eficaz. O que Tiago estava escrevendo lá no seu livro, ele não estava falando a um indivíduo. E o livro de Tiago não era dirigido simplesmente aos seguidores de Elias. Não era uma pessoa. O livro de Tiago foi escrito à igreja, dizendo: igreja, ora, igreja, clama, porque quando a igreja clama, a oração sobe diante do trono de Deus. E foi assim. Podem ver que no texto sagrado, quando Deus se revela a Moisés, quando Deus se mostra a Moisés, Deus diz o que para Moisés? A oração do meu povo chegou até mim. A oração dos meus servos chegaram até mim. E agora vai, Moisés, e liberta o meu povo. Versículo 7. Mas os seus antepassados clamaram a mim. E eu coloquei treva entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Depois vocês ficaram no deserto 40 anos. Quem ficou no deserto? Só Moisés? Não. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, irmãos. Isso é fantástico. Guarda isso no teu coração. Moisés era um pecador contumaz, como era a nação? Como Datã, Coré e Abirão? Não. Moisés era consagrado. Moisés, ele foi um assassino. Isso é uma mancha que ele teve na história da vida dele. Ele mata um egípcio. Foge para o deserto de Midian e lá fica aprendendo de Deus no deserto. Em 40 anos ele aprende tudo do mundo e do Egito. Depois ele vai pastorear ovelhas e passa 40 anos na escola de Deus aprendendo de tudo de Deus e da graça. E agora começa a vida dele. E agora que ele se torna um homem manso, um dos mais mansos do mundo, porque antes ele era um homem que não era manso, porque o manso não fere o outro. Agora, aos 80, ele inicia a sua trajetória. Para quê? Para libertar aquele povo. E ele assume essa missão. E ele vai avante. E ele tem êxito nisso. Comete um deslize e por isso Deus o pune, não permitindo entrar em Canaã, mas perecendo no monte. No entanto, ele não era um pecador que vivia murmurando, praguejando, jogando raios. Senhor, manda fogo do céu na cabeça desses hebreus, desses murmuradores. Por exemplo, quando o povo murmura que vem as serpentes, Moisés não fica dando risada. Isso, Senhor, manda serpente para essas línguas mortíferas. Ele não fazia isso. O que ele fazia, Senhor? Está aqui, Senhor, as famílias, tudo picada, tudo inchada, tudo babando. Senhor, o que a gente faz? E o Senhor dava uma estratégia, deu uma revelação para ele. Construa uma serpente de bronze, coloque numa estaca e coloque bem alto. E todo aquele que for picado pela serpente virá até aquele lugar, olhará para a serpente e será curada. Moisés não corta aquela estaca e joga fora falando: agora vocês vão morrer, seus ingratos. Irmãos, por que eu estou falando isso, irmãos?
Família, irmãos, família. Moisés olhava para a sua família e olhava com ternura, e olhava com esperança. O seu próprio irmão, Arão, fez um bezerro de ouro. Oh, meu irmão, isso não era pecado? Claro que era. Mas Deus o perdoou, Deus o livrou. E ele também tem um êxito como o primeiro sumo sacerdote na história do povo de Deus. Começa com Arão. Então olha como a família é fundamental. Agora notem, Arão deslizou mais do que Moisés. Moisés teve poucos deslizes, poucos. Teve alguns, quando foi libertar o povo de Israel, que ele seguia com a sua esposa e ele não tinha feito a circuncisão dos seus filhos. Teve outros deslizes também, porque a gente sabe que ele não entrou em Canaã, que no caso foi quando ele se comete algo de errado contra Deus. Mas a gente não vê ele como um pecador degenerado. Arão também não era assim. Arão teve o grande pecado de ter criado bezerro de ouro. Depois ele e Miriam se levanta contra Moisés, num dado episódio. Mas Deus se revela a eles e perdoa, tanto Arão quanto Miriam. Percebam, mas vem cá. Moisés e Arão, Miriam e o auxiliar de Moisés, esse que está escrevendo esse capítulo, Josué, ficaram no deserto por causa de quem? Por causa de quem? Por que eles ficaram no deserto, igreja? Por quê? Por causa do povo. Então por que eles não têm um texto sagrado dizendo que eles registram a tristeza deles? Ah, Senhor, esse povo é muito ingrato, muito miserável. Me tira daqui. Não, irmãos. A riqueza deles era o povo deles. Era a história deles, era a nação deles, era o legado deles. Era um povo cabeçudo, com todo respeito à expressão, teimoso, obstinado, de dura cerviz, mas era o povo deles. Era o povo deles. Josué, por exemplo, você não vê ele nenhuma vez citar os 40 anos com amargura. Pelo contrário, qual era o lugar predileto de Josué no deserto? Na porta do tabernáculo, adorando o Senhor. E aonde estava Josué? Josué era o chulé de Moisés. Aonde Moisés estava, estava lá Josué. Aonde Moisés estava, estava lá. Ou seja, eles eram gratos. Por que havia essa gratidão em Moisés, em Arão, em Miriam e em Josué? Porque quem tem Deus tem tudo. E quem tem Deus e entende o projeto de Deus, dá valor à sua família. E quem dá valor à sua família, sofre com a família, fica no deserto com a família, passa o que precisar passar, porque ele sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus vai agir na sua vida. E agora está esse servo de Deus, depois de um longo período, depois de 40 anos no deserto, depois de ter conquistado a terra durante 7 longos anos de batalha, e agora, depois de várias décadas, esse homem está bem seguro, está retomando a história do seu povo, está dizendo: olha meu povo, olha meus irmãos, olha o que importa para nós, em primeiro lugar é Deus sobre tudo, mas é Deus também trabalhando em segundo lugar na família, porque aí sim tem sentido de ser e de existir Canaã. Aleluias. Versículo de número 8, vamos lá. Versículo de número 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre eles. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Aleluia! Deixa eu fazer mais uma pausa aqui, irmãos. Aqui também, mais uma vez,
guiado pelo Espírito Santo de Deus, Josué estava dizendo: lembra de Balaão? Lembra de Balaque? Balaque contrata Balaão. Fazer uma pausa aqui. Balaão, entenda, quem não conhece a história da Bíblia, estude depois. Balaão é igual a profeta que era de Deus, mas se corrompeu por causa de dinheiro. Guarda isso. Ou seja, num linguajar do Novo Testamento, falso profeta. Então, quando você vê alguém se vendendo em nome de Deus, é um discípulo de Balaão. Porque ele via Deus, ele contemplava Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus, mas o coração dele era perdido. O livro de Judas vai sentenciá-lo, e toda a escritura vai mostrar que Balaão é um falso profeta, ou um profeta que um dia era de Deus, mas se corrompeu e virou um exemplo de um falso profeta. Guarde isso. E ele tenta amaldiçoar. Ele foi contratado para falar coisas boas. Ô meu irmão, já viu isso? Só fala coisa boa, coisa agradável, coisa docinha, coisa mamão com açúcar, que você não precisa nem mastigar, só engolir, sabe? Mamão com açúcar, molinho, docinho. Falsos profetas têm esse discurso. O meu Deus, que levanta verdadeiros profetas, tem mensagens boas, maravilhosas, mas tem mensagens duras e difíceis. Quer conhecer o homem de Deus? Ele não negocia a palavra, ele tem o seu principal compromisso com essa palavra. Balaão teve chance de reescrever a sua história, mas preferiu a riqueza, preferiu a fama, preferiu o prestígio de Balaque do que se unir ao povo de Deus. E por isso ele foi amaldiçoado. Antes de ser amaldiçoado, ele tenta amaldiçoar e não consegue, abençoa, porque quando Deus luta por nós, não vem maldição alguma sobre a nossa tenda. Aquele que intenta o seu mal não consegue te amaldiçoar, porque se Deus te abençoou, mal algum chegará à sua tenda. Nada de errado acontecerá com a sua vida. Você não precisa de simpatia, você não precisa de mandinga, você não precisa de objetos sagrados, você precisa apenas de um ser simpático chamado Jesus para estar ao seu lado, e quando ele está ao seu lado, ele abre portas, ele abençoa, ele expulsa o mal, e tudo que vem contra você cai por terra, porque ele é o teu protetor em nome do Senhor. Creia nisso. Aqui Balaão foi mencionado por esse grande líder. Por quê? Porque há uma outra coisa. Ah, pastor, o quê? Porque Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas Balaão conseguiu corromper as famílias. Balaão, tendo visto que não conseguia amaldiçoar, e tendo visto que ele já tinha sido contratado por Balaque, ele cria uma nova estratégia. Qual é? Mistura de casamento e práticas nas sexualidades que Deus não se agrada. E aí ele começa a introjetar mulheres de outras nações em meio ao povo de Deus. E aí começa a ter misturas e o povo de Deus perece. E aí Deus pune o povo, porque o povo devia o quê? Vigiar contra os falsos profetas. Guarda isso, meu irmão. Muitas vezes o diabo vai tentar te matar, jogando pragas, setas, mas vai cair por terra. Mas a próxima estratégia do diabo vai ser essa mesma que usou com Balaão. Colocar pessoas que não temem a Deus para corromper a sua ideia, os seus valores, para que por meio dessas coisas confusas você se misture, e quando estiver misturado aí, meu irmão, já não tem mais jeito. E é por isso que o Salmo 1 vai ensinar uma bem-aventurança fantástica, que é aquele que não se assenta, não se detém e nem para no caminho daqueles que são pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Guarda isso, meu irmão. Seu lugar não é na roda dos escarnecedores. Seu lugar não é no caminho dos pecadores. O seu lugar é diante do povo de Deus, aprendendo das coisas de Deus, se misturando com a igreja do Deus vivo. E é por isso que mais uma vez
Josué está dizendo: olha, cuidado da família, cuidado dos falsos profetas, cuidado com as misturas, cuidado com as práticas que são indecorosas, cuidado, porque isso pode te corromper. Se a mensagem de um falso profeta não te destruiu, talvez maus hábitos de outras nações pagãs, há maus hábitos que Deus reprova, com certeza vai te destruir. Mas nessa noite Deus me põe diante de você para te agraciar em nome de Jesus, relembrando que vale a pena estarmos ao redor da presença do Senhor. Versículo de número 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Mais uma vez o Senhor mostrando aqui, assim como eu venci por vocês no deserto, eu venci por vocês em Canaã. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? É o Senhor quem peleja por nós, batalha por nós, luta por nós. Mas olha só que interessante aqui, o comecinho do versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Ele dá uma síntese. Mas lembra? Qual foi o primeiro acampamento? Aonde Josué faz uma reunião e fala: povo, circuncidai os corações. Povo, vamos lembrar do que Deus nos deixou com os nossos antepassados. Deus é um Deus de aliança. Aqui ele está mostrando mais uma vez. Lembra o que fizemos alguns anos atrás, algumas décadas atrás, porque possivelmente aqui já tinham se passado por volta de 3 décadas ou 2 décadas. Ele está dizendo: lembrem-se de Gilgal. Gilgal é o lugar do primeiro acampamento, é o lugar da aliança com Deus, é o lugar onde nós nos consertamos, nós nos ajeitamos e nós nos preparamos para vencer. É isso que ele está falando aqui. Mais uma vez, não é eu fui diante do povo e venci sozinho, não. Nós vencemos, nós lutamos, nós nos consagramos. Aleluia. E aqui o versículo 12 em diante. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Aqui Deus está dizendo: olha, os inimigos terão pânicos de vocês. Tiveram pânico de vocês. Não foi o arco de vocês, não foi a flecha de vocês, não foi a espada de vocês. Foi eu que fui na frente de vocês. Glória a Deus. 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Aleluia. Ele está dizendo: olha só. Vocês fizeram a aliança comigo, vocês foram fiéis a mim, vocês se mantiveram e vocês estão desfrutando, comendo uvas, azeitonas, tendo o fruto desses pés, que é o vinho, que é o suco de uva, que é o azeite. Vocês estão morando em casas que não edificaram, porque é assim que eu cuido dos meus, é assim que eu cuido das minhas famílias, que se mantêm em aliança, que continuam me amando, que continuam me adorando, desfrutam de coisas que não esperavam, porque é Deus quem peleja por nós. Versículo 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adotaram além do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Agora Josué está chamando mais uma vez o povo. E está aqui fazendo uma observação dizendo: povo de Deus, tem coisa estranha aí entre vocês. Povo de Deus, tem postes ídolos aí. Porque podem ver que ele fala no presente. Ele não fala como se fosse no passado. Ele chama a um temor atual.
Ele chama agora. Ele não está dizendo assim, um dia você teve temor a Deus. Ele está dizendo o seguinte: você tem comido, você tem bebido, você tem desfrutado de coisas, porque vocês vieram para cá, porque eu venci por vocês. Mas agora o texto vai dar uma mudança nos seus verbos e na sua construção. E o texto vai estar chamando a atenção o seguinte: agora eu quero que você tema. É agora que eu quero que você volte a temer. Você temeu no passado. Você teve temor no passado. Você conquistou no passado, parabéns. Mas vem cá, você não é museu para viver de passado. Deus está dizendo, você tem que viver de um presente. Qual presente? Um presente com Deus agora. Um presente com Deus agora. Porque de repente está entrando coisas estranhas, misturas estranhas. Lembram de Balaão? Balaão corrompeu o povo, colocando o quê? Práticas idólatras, práticas sexuais que Deus não compactuava e por isso pereceram. Agora o texto está no presente, chamando todos ao quê? A temer a Deus com integridade e com fidelidade e a jogar fora os ídolos. O texto não é, lembram-se que vocês jogaram, não. Joguem agora. O texto está fazendo um checklist no meio do povo. Se passaram algumas décadas, irmãos. Vem cá, deixa eu fazer uma pausa aqui. Como que é que Deus faz conosco? Deus nos tira do lamaçal do pecado. Deus nos limpa, nos lava, nos firma os pés na rocha. Deus nos reescreve o nosso nome, ou melhor, escreve o nosso nome no livro da vida, reescreve a nossa história nessa vida. E aí a gente começa a ser abençoado e parece que a gente não teve passado. Parece que a gente não teve passado, parece que a gente nasceu na conversão, mas a gente não tinha passado. De repente a gente se acomoda e começa a praticar algumas coisas do passado dentro da igreja. Por quê? Porque agora está tudo abençoado. Deus me libertou do vício. Eu já não preciso depender mais de um baseado, de uma carreira. Eu já não sou mais escravo do sexo, nem da bebida. E então alguns outros pecadinhos pode, aquele pecadão não pode. Não, meu irmão. O texto de Deus, lá em Cantares, diz para nós e nos desafia: cuidado com as raposas e com as rapozinhas, porque são elas que estragam as suas vinhas. A raposa é terrível, mas a rapozinha é tão bonitinha, tão fofinha, tão meiga. Daqui a 3 meses vai ser uma raposona que vai acabar com tudo que é a sua alegria, porque é raposa, é raposa. O texto aqui está chamando a atenção, as raposas e as rapozinhas. Ou seja, como vai o nosso coração agora? A minha fé no Deus eterno agora. A minha crença no Deus vivo agora. No contexto de igreja, de família, agora. Como que eu tenho vivido agora? Como eu tenho me doado agora? Deus estava reescrevendo a história novamente no coração de cada um daqueles que estavam ouvindo essa mensagem, nesse grande acampamento, nesse grande ajuntamento, dizendo: vamos lembrar da nossa família, vamos lembrar dos nossos patriarcas, vamos lembrar de tudo que Ele fez, mas vamos cravar uma estaca agora, dizendo: sim, Senhor, nós nos manteremos de pé, e nós nos arrependeremos de todos os ídolos, porque o texto diz: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele siga os deuses no presente que os antepassados adoraram no passado, porque tinham pessoas ali naquele presente, já de novo, querendo algumas maracutaias. Sabe aquele negócio? Vivendo uma vidinha errada dentro da igreja. E agora, versículo 15, glória a Deus. E eu vou parar aqui no versículo 15, nem fiz a minha leitura, não sei quanto tempo a gente vai demorar com esse texto aqui. Meus irmãos, está uma delícia esse esboço, sermão, está uma delícia. Vamos parar aqui no 15, vamos ler juntos. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Pastor, palavra dura, né? Lembra que eu falei das mensagens de Balaão? Balaão diz: vocês já são abençoados,
Você e a sua casa vai continuar sendo abençoado. O seu filho pode estar fumando baseado, vai ser abençoado, porque Deus é na tua vida. Falta o profeta fala assim: não, vai dar tudo certo. Tem post-hídro? Não, Deus é misericordioso. Foi assim que ele disse? Foi assim que ele chama aqui a nação. E agora ele se dirige ao indivíduo. Ele se dirige a cada família, a cada tribo, a cada líder. E a palavra dele é muito forte. Escolham hoje a quem irão servir. Lembra que eu disse, guardem um nome lá, logo no primeiro versículo que nós lemos? Lembra que eu falei assim, olha irmãos, não esqueçam desse nome. Não esqueçam, qual era o nome, vocês lembram disso? Siquém, aleluia. Só vou dar um gostinho assim para vocês ficarem orando pelo pastor e não perderem a próxima mensagem. Siquém. Essa cidade ficava próxima, ficava a norte, a quase 50 quilômetros de Jerusalém. E diante de Siquém, nesse vale, tinha 2 montes. O monte Ebal e o monte Gerizim. Aleluia. Porque Deus escolhe Siquém. Tem uma história fantástica aqui, meus irmãos. Tem uma história fantástica aqui. Mas aqui Deus está dizendo para eles, cada um. Deus pega a nação, pega os líderes, pega as tribos, pega as famílias e pega o indivíduo. E diz, se porém não lhes agrada no indivíduo, porque é por meio desse indivíduo que tem uma família, e é por meio dessa família que tem uma tribo, e é por meio dessa tribo que tem lideranças de uma nação. Oh, meu irmão, guarda isso, essa mensagem você nunca mais vai esquecer na sua vida, você vai amar, porque Deus está te ensinando hoje aqui um pouquinho sobre o valor da igreja, da família, da nação, como isso é fantástico. Mas voltando, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ele está falando ao povo, e eu deduzo que ele deve ter estendido a sua mão. Quem vocês irão servir? E aponta para o monte Ebal, que era o monte que Deus tinha dado uma revelação para Moisés, que era o monte da maldição. E o monte Gerizim, que era o monte da bênção. Escolham! Ele não é um falso profeta, que nem Balaão. Ele é um profeta de Deus. Além de ser um general, um líder, ele era um profeta de Deus. Ele está chamando a responsabilidade. Ele está chamando a escolha. Ele está dizendo em qual pé você colocará o seu primeiro passo. Qual pé, ou melhor, em qual lugar você colocará o seu primeiro passo? Você colocará o seu primeiro passo no monte da bênção ou no monte da maldição? Seja resolvido. Canaã é um lugar de família, Canaã é um lugar de bênção, aleluias. Escolham hoje quem irão servir, continuemos lendo o texto. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, aqui ele lembra da história de Terá, e ele lembra do próprio Abraão. Abraão possivelmente era idólatra, Terá era idólatra, porque lá em Ur, na Suméria, era um lugar de idolatria. Deus se revela a Abraão, por isso que ele é o pai da fé. Ele segue ao Deus invisível e Deus o leva a Canaã. Então aqui ele está dizendo, olha, lá no Eufrates se adorava a ídolos. É isso que vocês querem? Era um lugar próspero, mas era um lugar de ídolos. Eu não estava lá. Ou ainda vem aqui, ou aos deuses dos amorreus. Há uma vírgula depois do Eufrates. Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ou seja, aqui ó, nesse lugar, ainda tem um remanescente de povos a ser conquistados, que são os cananeus, os amorreus, os girgazeus, os jebuseus. Tem ainda esse remanescente que eu deixei de propósito,
Deus deixou de pôr a mão. Lembra que eu falei que a sua história não é um aborto? Lembra que eu falei que a sua história é um propósito? Deus não tinha dizimado todas as nações porque havia o quê? Uma nova história a ser reconstruída. E Deus muitas vezes não faz tudo na nossa vida porque Ele quer que você o tema, o ame todos os dias da sua vida. Todos. E Ele não vai resolver tudo na nossa vida. É por isso que enquanto estivermos nessa terra, os nossos pés estão firmados nesse solo. E é por isso que a gente precisa ser lavado, purificado. É por isso que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela se renova sobre nós a cada manhã. Por quê? Porque a gente precisa de uma nova conquista amanhã. A gente precisa de um novo amor amanhã. E aqui Deus está dizendo para eles isso. Vocês querem adorar os ídolos dos seus antepassados lá do Eufrates? Ou vocês querem adorar os ídolos dos amorreus? Tem alguém com dúvida? Tem alguém com dúvida? Pode seguir. Segue os ídolos. Ou você tem certeza? E aí o grande líder faz uma defesa em causa própria do que ele mais vivia. E ele não vivia apenas aqui, ele vivia desde o tempo em que ele estava lá atrás, no deserto. Porque ele diz aqui, mas eu e a minha família, olha, ele poderia ter dito aqui, somente eu servirei ao Senhor, não é? Ele não era o grande líder? Canaã é lugar de família. Se não houver família, não tem sentido de existir Canaã. Josué estava dizendo aqui, a coisa mais importante da minha vida é Deus. Segundo lugar é a família que Ele me pôs, chamada família e nação. Terceiro lugar, Canaã, a terra, porque aí tem sentido ter terra. Quando você tem Deus, quando você tem família, tem sentido ter terra. Se você tem terra, mas você não tem Deus, nem tem família, não tem sentido ter família e muito menos ter mais nada. Porque na nossa vida a gente precisa dessas prioridades. E ele vem aqui e não fala apenas na pessoa, ele desafia as pessoas, mas ele fala aqui e responde de forma coletiva. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E ele diz aqui em tom de afirmação e de fé. Talvez você me pergunte, pastor, será que não tinha um filhinho meio desviado de Josué, não? Um netinho meio endemoniado? Claro que deveria ter, meus irmãos. Vem cá, Moisés não tinha um povo perturbado que ele cuidava? Claro que tinha. Mas é nessa hora que a gente exercita a fé. A gente determina ela, a gente toma posse dela, a gente vive por ela. E o trabalhar de Deus é no tempo de Deus, do jeito de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Você quer isso para a sua vida? Você quer realmente viver essa dimensão de Josué? Porque o povo aqui no versículo 16 diz, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor hoje? Diante de vocês, diante de mim, está 2 montes, Ebal e Gerizim. Nós estamos hoje em Siquém, diante do Eterno, e Ele falou aos nossos corações. Dê uma resposta a Deus. O que você quer para a sua vida? O que é mais importante para a sua vida? O texto até aonde lemos, ensina. Deus é o ser e a pessoa mais importante de todas. A nossa família é a maior riqueza dessa terra. E em terceiro lugar, Canaã é um lugar de adoração, é um lugar de comunidade, é um lugar de aliança. Eu deixo essa palavra ao coração de vocês e a gente vai continuar nos próximos domingos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu convido o Ministério de Louvor a vir aqui na frente. Eu quero orar com você e quero te desafiar agora. Eu quero te desafiar sobre isso. Quero falar com você como vai a sua família. Como vai a sua família? E aqui me refiro a 2 famílias que representam a nossa grande família. A sua família lar e a sua família igreja. E como vai você diante de Deus nessa família? Você tem sido um Josué que tem lutado por ela? Você tem sido um Josué, um homem de Deus de fibra, uma mulher de Deus de fibra, que não desiste por nada? Ou qualquer vento, qualquer ídolo, qualquer adoração a outros deuses, você se inclina? Se alguém chega para você e diz, olha, acende essa velinha aqui, faz esse pratinho acolá, faz essa coisinha aqui, dá certo. Eu te digo, é isso que você tem escolhido? Deus nessa noite me coloca diante de vocês, diante desse texto.
para que a gente possa dar uma resposta, como foi a resposta de Josué. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa. No hebraico essa palavra casa é fantástica, irmãos. Existem na língua hebraica, antes de orarmos nesse desafio, deixa eu dar uma explicaçãozinha. Aqui a gente chama padaria, não é? Padaria é o lugar do quê? De comprar pão. No hebraico é a casa do pão. Imagina um lugar onde se tem muitas dores, é a casa da dor. A casa para o judeu é sagrado, porque a casa, sendo sagrada, nos ensina uma máxima: a nação é sagrada. Oh, meu irmão, por isso que eu disse que a igreja é a guardiã do reino de Deus. E é aqui que você vai aprender os valores para pôr em prática em casa. Talvez você aprendeu coisas boas, você vem de uma educação nobre, glória a Deus. E aí você vai ver que essa sua educação boa, muitas coisas que os teus pais te ensinaram, tem tudo a ver com a Bíblia, porque você vai ser aprendido e você vai dizer: papai e mamãe me ensinou isso. Eu nem imaginava que estava na Bíblia. Sabe por que estava na Bíblia? Porque tudo que está na palavra de Deus é tesouro para a tua vida, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar a nossa igreja, porque famílias fortes criam uma nação forte. Famílias fortes geram líderes fortes. Igreja forte constrói famílias fortes. E não é líderes fortes que constroem igrejas fortes, não. São famílias fortes que geram líderes fortes. São igrejas fortes que fazem com que haja essa dimensão. Porque tudo para Deus começa no coletivo, irmãos, não no indivíduo. Pode ver que no Éden, enquanto Deus criava tudo, havia uma desarmonia. Porque enquanto Deus fez tudo perfeito e bom, em um ser ainda não estava completo. Mesmo ele sendo perfeito, santo e reto, que era Adão, não tinha família. Ele era feliz sem a sua esposa, mas ele se tornou muito mais feliz com a sua esposa, porque agora o Éden teve sentido de existir. Canaã é lugar de família, igreja é lugar de família. Deus nessa noite quer ensinar a importância da verdadeira família. Josué é esse líder que zela pela família, que luta pela família, que guerreia pela família, que nos coloca de forma individual, dizendo: o que vocês estão escolhendo? Resolvam-se, sejam decididos. Nessa noite Deus deixa essa palavra ao nosso coração, para que a gente saia daqui dizendo: sim, Deus, eu vou te ter como a maior riqueza da minha vida. Sim, Deus, eu vou lutar pela minha família. Sim, Deus, eu vou lutar pela igreja que o Senhor me deu, porque é por meio dessa igreja que eu abençoarei a minha família e abençoarei outras famílias. A igreja é o corpo de Jesus na terra e Deus te pôs nela. O que você tem feito com a sua vida, na sua família, em casa e na igreja? Nessa noite Deus quer dilatar o teu coração em amor, em compromisso, em zelo, em aliança, nesse lugar que é o nosso Siquém, em nome de Jesus. Como você tem vivido diante disso? Talvez a igreja tenha sido um lugar de canseira e enfado. Eu ouso em dizer, sem medo de errar: expulsa essa voz do inferno na sua mente. Sim, eu ouso dizer sem medo de errar: uma voz das trevas, por meio de qualquer gadareno que seja, quem sabe fruto da sua própria consciência, ou fruto, quem sabe, de algum que você se associou, quem sabe um profetinha de Balaão, te fez perder o brilho pela igreja, o brilho pela família. A família é sagrado, irmãos, a igreja é sagrada, Deus é família. Repreende essa voz. Enquanto isso não sair do seu pensamento e do seu coração,
Lute contra isso. Lute. Paulo, escrevendo às suas igrejas, dizia que ele sentia dores como de parto. O homem tem, por acaso, dores de parto? Claro que não. Ele deduzia o que era isso, mas pelo Espírito Santo de Deus ele dizia: o sentimento que eu tenho por vocês é como se fosse uma dor de parto, até que eu veja Cristo sendo formado em vós. É isso que Deus deseja pra gente. Quando eu anseio isso, desejo isso, Deus vai trabalhando isso no meu coração. Então, meu irmão, você tem lutado por essa causa. Então, se você não tem lutado, lute hoje em nome de Jesus. Batalhe, peça para Deus. Deus, derrama amor de novo pela minha igreja, pela obra que o Senhor tem na minha vida, pela nossa igreja local. E aqui até abro um leque, pela igreja de Jesus na terra. A igreja de Jesus na terra é a esperança desse mundo. Escreve isso. Essa frase não é minha, do pastor Wilheimer. A igreja local é a esperança do mundo, porque por meio de uma igreja forte, o seu lar vai ser forte, a sua posteridade vai ser magnífica. Amado, você não é plantador de cogumelos, guarde isso. Nós somos plantadores de tâmaras e de carvalho. As próximas gerações se deliciarão com o fruto do nosso trabalho. As próximas gerações se desfrutarão debaixo dessa sombra, dessa árvore. Não somos produtores de cogumelo, ainda mais que nasce num dia e morre no outro. A igreja é construtora, é plantadora, é semeadora de tâmaras e de carvalhos. É isso que eu quero para a minha vida. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus coloque isso no seu coração. Se há algum outro sentimento dentro de você que não seja esse, peça para Deus: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Se imagine Josué falando isso para você, o Espírito Santo falando isso para você, e você dando uma resposta: sim, Senhor, a partir de hoje, eu reatarei as minhas alianças contigo. A partir de hoje, eu me reconsagrarei. A partir de hoje, eu me lançarei debaixo da tua misericórdia. Onde você estiver, eu vou orar agora. Refaça a sua aliança com Deus, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essa palavra ao teu povo, aos teus servos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, semanas e meses. Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa-nos, Pai, fazendo com que nós possamos te honrar, te amar, sobre tudo e sobre todos, e que possamos valorizar a família de Deus sobre tudo, e assim valorizar a nossa família, para que realmente o Senhor continue escrevendo uma história linda entre nós, conosco, sobre nós. Assim como o Senhor fez com Josué, faça na vida do teu povo e abençoe-nos, prospere-nos, alargue as nossas estacas, escreva uma história de amor, de fidelidade, de consagração, de inteireza, para que o teu nome, somente o teu nome, continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Eu peço, Pai, abençoa os teus servos, esses que agora oram te agradecendo e oram refazendo as suas alianças. Ouçam as suas orações. Recebe cada palavra, Pai, como incenso agradável. Reescreva uma nova história. Derrama do teu Santo Espírito de forma copiosa sobre todos nós. E continua falando aos nossos corações, ensinando-nos a viver esse memorial de Siquém, aonde, Pai, teu povo foi abençoado. Que essa mesma bênção repouse sobre todos nós, que possamos colocar o nosso pé no monte da bênção e viver para sempre lá,
É assim que eu te peço, é assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixo essa palavra ao coração de vocês. Se esse culto foi bênção, compartilhe com todos os seus amigos. Não deixe de colocar aí o seu joia, não deixe de se inscrever. E que realmente o Senhor coloque no seu coração e no meu esses valores sagrados, para que a gente possa viver esses milagres. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.